Tunico Vieira, obrigado pela gentileza da entrevista, muito boa noite. Obrigado você, Leandro, é um prazer estar aqui nesse seu novo desafio, queria ter vindo antes. Opa! Mas estamos aqui à disposição para bater um papo com todos aqui do RD TV. Legal. Bom, Tunico, para iniciar, amanhã a reunião do consórcio intermunicipal, quais itens da pauta de amanhã da reunião dos prefeitos? Bom, nós temos ali vários itens, né? Tem a discussão sobre a missão que foi a Turim, veio aquela verba que nós estamos pleiteando junto à União Europeia, que pode chegar a 30 milhões de euros, a fundo perdido, quer dizer, não tem nenhum tipo de juro, pagamento, reciprocidade, nada. Então, teremos isso na pauta, teremos também a pauta... nós tivemos a semana passada na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, só não vou adiantar porque nem os prefeitos sabem ainda, mas temos boas notícias da Escola Nacional de Formação de Funcionários Públicos, é a melhor escola de administração pública do Brasil, e nós trazemos aí também novidade para os consorciados, né? Temos também, vamos falar enfim, temos uma pauta que eu não quero adiantar muito. Nós temos um monitoramento aéreo que será discutido, nós temos várias pautas interessantes amanhã, temos também uma situação sobre os riscos, contenção de riscos regionais. A pauta amanhã está bem interativa, bem agitada. Assim. Perfeito. E, Tunico, eu me recordo até, quanto tempo como secretário executivo? Deu um mês já, Tunico? Faz um mês agora, essa é a primeira, faz um mês. Um mês. Porque eu assumi na reunião passada. Perfeito. E me recordo que uma das primeiras agendas, o Tunico esteve juntamente com o prefeito Orlando Morando, presidente do consórcio, em agenda oficial, ambos na capital federal Brasília, agenda que teve, inclusive, uma audiência com o presidente da República, sim, Michel Temer, e na época discutindo a possibilidade de verbas, de recursos aqui para projetos, ações, obras no ABC. Avançou isso, Tunico? Está avançando? Como é que está esse cenário? Então, nós temos um escritório lá para justamente agilizar essas demandas e investimentos para os municípios consorciados. A semana passada estive em Brasília novamente, essa semana irei de novo. Quer dizer, nós estamos potencializando os contratos. A agenda dessa semana é para dar sequência? Para dar sequência. Vai a um ministério específico? Nós vamos em 2 ministérios. Eu tenho 2 agendas, uma no Palácio do Planalto, dando desdobramento, porque o Dr. Michel Temer ele indicou um servidor do Palácio para acompanhar as demandas dos municípios. Perfeito. Então, isso requer um acompanhamento constante nosso. Por enquanto, como nós temos apenas um agente lá, eu tenho me deslocado para fazer esse serviço, até para medir a quantidade e a demanda de serviço, para ver se a gente precisa de mais uma pessoa ou não. Agora, Tunico Vieira, e de uma forma geral, o que você pode dizer depois aí praticamente desses 30 dias de trabalho completados? Em especial, e a gente costuma dizer isso, para aquela população que não conhece tão de perto o consórcio, para quem está aí no dia a dia dessa discussão envolvendo Diadema, agora Rio Grande da Serra, pessoal que questiona a efetividade do consórcio, o que é possível traçar de balanço? Claro que é um trabalho inicial, essas primeiras semanas, mas qual é a mensagem possível para ser dada nesse momento ao morador do ABC? Não, é simples. O consórcio ele foi criado em 1990, ainda como uma entidade privada. Mas de 2011 para cá, se não me falha a memória, ele se tornou uma autarquia em regime especial. E muitos outros consórcios foram criados no Brasil se espelhando aonde? Nesse consórcio regional do ABC. O que é o consórcio? É uma entidade com autonomia administrativa, com capacidade própria de resolver problemas que são regionais. Ou seja, eu digo, hoje, mesmo que o consórcio não existisse, é impossível uma prefeitura resolver problemas, por exemplo, de mobilidade urbana, de transporte coletivo, sem conversar com o vizinho. O consórcio, na verdade, ele instrumentaliza e potencializa, tanto administrativamente como legalmente, a capacidade das pessoas resolverem os problemas e de captar recursos a nível federal e no exterior, como é o caso, por exemplo, desses recursos de mobilidade urbana que nós estamos tentando captar junto à União Europeia. A fundo perdido. O que é fundo perdido? Ou seja, é um dinheiro que eu não preciso pagar. O projeto é bom, as entidades ou as comunidades europeias que têm dinheiro nesse caso entendem que esse projeto deve ser viabilizado, então eles doam. Na verdade é isso, é uma doação de dinheiro, desde que o projeto seja bem elaborado. Agora, Tunico, é importante, eu estava discutindo com várias pessoas, políticos de diferentes cidades aqui do ABC,
E todo mundo salienta, por exemplo, o pioneirismo, a vanguarda do ABC, quando da idealização do consórcio, que você bem resgatou, início da década de 90. E talvez para a população não fique claro, porque uma ação do consórcio é uma ação que não é individual, como o próprio nome diz, envolve os 7 municípios do ABC. Então, às vezes, as pessoas ficam procurando algo concreto, substancial, e muitas vezes têm dificuldade de saber que uma iniciativa importante, que impacta não só em uma cidade, mas em várias, ela teve início ou em algum momento passou por articulação do consórcio. Sim. Nós temos um problema, por exemplo, você estava falando de Diadema. Diadema tem uma casa-abrigo. A casa é do município. Só que a verba que abriga as pessoas lá é do consórcio. Quer dizer, não tem como ser diferente. Eu tenho hoje um problema de regulação de vagas, nas mais diferentes especializadas na área da saúde. Quem vai regulamentar essas vagas? Não dá mais para uma prefeitura única regulamentar isso. Quem tem que ser? Uma entidade regional. Né? Eu tenho um problema de mobilidade urbana, entrando aí, por exemplo, na questão aí polêmica que ressurgiu aí de Rio Grande da Serra. Por exemplo, o consórcio, pelas contas que eu fiz lá, enviou mais de 40 milhões para a área de mobilidade urbana efetiva, de corredores de ônibus na cidade de Rio Grande da Serra, num orçamento, eu não sei qual é o orçamento do Rio Grande da Serra, mas deve ser o quê? 90 milhões? Nem isso, se brincar. O orçamento de Rio Grande da Serra é o tamanho do orçamento da Câmara de Santo André. Então, mas vamos lá. Que seja isso. Se eu tirar despesa com funcionários, despesas com contratos básicos, por exemplo, limpeza de rua, tudo que você pode imaginar, né? Coleta de lixo, quanto que sobra para investimento? Se sobrar, eu estou exagerando, 5% desses 90 milhões, dá quanto isso? 4 milhões e meio. Numa tacada, o consórcio mandou 10 vezes isso para Rio Grande, perdão. Então, você fala, a efetividade disso, ela é demonstrada em números e em ações. Então, essa leitura de que o ser humano precisa se agregar em associações, em instituições, em sindicatos, ela é antiga. Por quê? Porque sozinha a pessoa é fragilizada. Sozinho você não consegue nada. Você tem uma equipe para ter esse trabalho aqui. Se você fosse fazer esse trabalho que você está fazendo comigo sozinho, qual era a chance de você fazer? Zero. Então, numa região como a nossa, que eu costumo dizer que é quase que a população e o PIB do Uruguai, que é um país vizinho nosso, como que eu vou resolver os problemas que na América do Sul são problemas de um país apenas com um único prefeito? Agora, Tunico, outro detalhe importante sobre isso, já tem muita gente perguntando, olha lá, o Edu Vieira. Olá, Tunico Vieira, não estaria havendo uma manobra de algumas cidades como Rio Grande para tentar derrubar a atual direção do consórcio? Enfim, o pessoal fala muito dessa questão de manobra. E a gente tem claro, óbvio, o consórcio congrega prefeitos de diferentes partidos, de diferentes ideologias, mas é igual a gente costuma dizer, futebol. Jogo é jogo, acabou o jogo, quem é do Corinthians, quem é do Palmeiras se abraça e está tudo certo, pelo menos dentro de campo é assim. E no consórcio, a mesma coisa. Os prefeitos ali passam por um desafio das urnas, tem um momento de disputar o confronto, o embate de ideias, de programas, de visão para a cidade, mas quando os prefeitos são eleitos, não são mais do PT, PSDB, PMDB, são gestores de cada uma das cidades. E a gente sempre viu isso no consórcio nos últimos anos. Agora, essa saída de Rio Grande da Serra, da forma que aconteceu, na quarta-feira, véspera de feriado, um projeto do Executivo que foi encaminhado à Câmara Municipal, inclusive com o verbo ali do prefeito, utilizando o termo desfiliar a cidade de Rio Grande da Serra. Como é que o consórcio recebeu isso? Vocês oficialmente foram comunicados pela Câmara, pelo prefeito Gabriel Maranhão, que, aliás, o prefeito Gabriel Maranhão presidiu o consórcio recentemente. Sim, bom, primeiro é o seguinte, eu sempre costumo dizer que uma saída de sócio, uma dissolução de sociedade, seja um casamento, seja uma sociedade comercial, não é fácil. Não é fácil. Ela é sempre traumática. E aí você me pergunta, quem ganha com isso? Ninguém. Então, nessa linha, né, de maneira institucional, para mim, todos perdem. Todos perdem. Porque todos são importantes, como eu digo para você, numa região como a nossa. É lógico, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua importância. Tanto é que cada um também tem um valor a ser repassado percentualmente compatível com o seu orçamento. Proporcional ao orçamento, que é justo. Né? Então, é lógico que a contribuição mensal de Rio Grande da Serra não é a mesma de São Bernardo do Campo. A
A diferença é estratosférica. Mas, por quê? Porque a arrecadação também é diferente. Os problemas são diferentes. Então, eu imagino que quanto menor o município, maior é o impacto da saída. Eu vejo assim. Por quê? Quanto menor você é, mais frágil você é para pleitear qualquer tipo de recurso sozinho. Você acabou de dizer que a gente tem acesso, Tunico, tem informação que foi divulgada também pelo Jornal Diário do Grande ABC no final de semana. Rio Grande da Serra dá aproximadamente, contribui com o consórcio, R$9.000 por mês, aproximadamente. É um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É. Mas você acabou de dar um número aqui, só nessa empreitada de mobilidade, quanto o Rio Grande recebeu? Sim, 40 milhões. 40 milhões, ou seja, se você somar aí a contribuição dos últimos anos de Rio Grande, não ia chegar a isso. E você vê naquela questão propriamente do número de investimento, Rio Grande da Serra investiu X e conseguiu X mais N vezes. Pelo que o Tunico disse aqui, se Rio Grande tivesse sozinho, batendo na porta do governo federal e pedindo verba, óbvio, a presidência da República atende todos os municípios, independentemente de partido. Mas óbvio que uma cidade maior, com mais habitantes, ela tem mais urgência e prioridade do que uma cidade menor, como é o caso de Rio Grande da Serra. E o impacto é outro, por exemplo. Se você for falar em 40 milhões para a arrecadação de São Bernardo, talvez seja 1% do orçamento. Sem dúvida. Para Rio Grande da Serra, talvez seja 60%, 80% do orçamento. Uma fatia do orçamento, se não quase todo o orçamento. Então, eu digo que todo mundo pede. Para a regionalidade, isso é ruim. Para a instituição que eu represento hoje, né, para a entidade, que é o consórcio, é ruim. É sempre uma perda. Porque para nós, todos têm importância. Mas houve algum contato prévio? Não, Tunico? então, eu quero ressaltar, eu vou na primeira oportunidade fazer uma visita à Câmara e ao prefeito. Eu já pedi a audiência hoje, pedi para ligar para o gabinete do prefeito. Eu já havia ligado antes, mas por descoincidência de agenda não consegui falar. Mas nós vamos fazer essa semana. Eu quero fazer uma visita à Câmara de Vereadores. Quero ressaltar os 2 vereadores que defenderam a permanência no consórcio, ligaram para o consórcio na quarta-feira, avisando que ia ter a votação, que eles fizeram todos os esforços para defender a permanência. Então, o Akira e o... Eu não me lembro o nome do outro agora. Foram 2 vereadores. Foram 2 vereadores que defenderam. O Akira até porque trabalhou no consórcio, conhece a estrutura interna. Então, foi muito interessante essa mobilização, né? Eu acredito, viu, Leandro, que são questões que acabam, com o tempo, sendo superadas. Seja pela necessidade ou pela mudança de visão do gestor que vier. Não alimento expectativas, porque eu acho que todo mundo tem seu tempo, né? Não alimento expectativa de reversão de quadro na próxima semana, porque eu acredito que essa atitude do prefeito ela também foi pensada. Não deve ter sido uma decisão fácil para ele. É lógico que eu vou tentar deixá-lo confortável para que, se algum ruído aconteceu, para que isso se transformasse nessa saída, nessa desfiliação, se foi algum erro do consórcio, eu estou lá para corrigir. Né? Às vezes um erro administrativo, às vezes um tratamento diferenciado, que a gente não deveria ter feito, eu estou lá para corrigir, porque todo mundo pode errar. Né? Mas eu não quero alimentar nenhuma expectativa. Eu quero que o processo seja construído ou reconstruído no tempo dos protagonistas. Olha lá, e o pessoal nos acompanhando lá, o Edu Vieira, vereador Akira e o Benedito Araújo. Benedito Araújo, isso mesmo. Eu quero publicamente agradecer os 2, não por ter defendido o consórcio, Obrigado, Edu. Né? Mas por ter defendido uma postura, uma opinião. Né? É lógico que quando falam bem da entidade que você preside ou que você secretaria, você fica mais lisonjeado. Mas eu quero dizer o seguinte, que se manifestaram, pelo menos teve um contraponto. Né? E o procedimento agora, Tunico, todo mundo lembra do que aconteceu no caso de Diadema com o Lauro Michels. A saída, como por exemplo, amanhã tem reunião, Gabriel Maranhão pode ir na reunião, não Ele vai é sempre bem-vindo, consorciado ou não. Ele é prefeito, legítimo, com mandato. A opinião e a participação dele no consórcio ela é essencial. Agora, a questão administrativa e legal, ela tem um trâmite burocrático, a gente tem que ser comunicado. Ainda não aconteceu nenhuma comunicação com o consórcio. Existe um período de continuidade de pagamento da mensalidade. 6 meses. Pelo que eu me lembro é isso. Então, toda essa consequência, ela será juridicamente, que eu digo administrativamente, avançará, ela prosseguirá. Né? Mas isso é o menos importante. Porque, repito, Leandro, isso não é
não é um apelo somente, é uma constatação. Sozinho, hoje, ninguém faz nada, né? Então, os municípios juntos, eles têm mais poder em Brasília, nós temos lá um escritório para isso, nós temos demandas para isso. Cidades menores que a gente, por exemplo, Santos. Santos tem um escritório de representação em Brasília só para Santos, que tem 400 e poucos mil habitantes. Estamos falando de 7 cidades com Nós 3 milhões de quase habitantes. 3 milhões de habitantes. Então, existe espaço para demanda. E se algum ruído aconteceu, se alguma falha aconteceu, o que eu gostaria é que as pessoas e os cidadãos se sentissem assim, prontos para retornar. Por quê? O governante de plantão, ele também é alterado, né? E como você mesmo diz, essas razões da saída eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que o prefeito tem essas razões. E me recordo, Tunico Vieira, que ainda, logo no começo, acho que estava na primeira, segunda semana em que você tinha assumido o cargo de secretário executivo, Tunico ainda foi na antiga emissora que eu trabalhava, na TV Grande ABC, e lá falava da sinalização de conversar com a cidade de São Caetano do Sul. O vereador Edson Parra, que foi o autor da emenda, São Caetano, para quem não se lembra, não saiu do consórcio. Não. Mas a Câmara aprovou ali uma emenda suspendendo os isso, pagamentos. temporariamente o pagamento. Mas uma questão pode ser financeira, momentânea. Perfeito. É melhor do que ficar devendo. Isso. E você tinha falado de conversar também, procurar o prefeito Aurico Tive para com falar. ele. Como é que foi, Tunico? Foi excelente a conversa. Essa semana, não sei se eu consigo, porque eu tenho uma outra agenda em Brasília na quarta, amanhã tem a reunião dos prefeitos, mas na primeira oportunidade eu vou à Câmara, que eu tinha me comprometido de ir, tive com o vereador Pio, né? Ele foi muito gentil, abriu as portas. Eu quero ir num dia que tenha sessão na Câmara, para que a gente converse também com os outros vereadores. Hoje, particularmente, o munícipe esteve lá, Adalto Reggiani. Que foi o autor, aliás, de um dos requerimentos de Pois informação. ele foi lá, fiz, né, questão, eu espero que ele tenha sido bem atendido, eu não estava lá, mas o nosso diretor jurídico o atendeu, franqueando e liberando lá um processo que eu falei, o processo tem mais de 10 mil páginas, né? Então ele até se surpreendeu, falou, nossa, tudo isso? Eu falei, tudo? Quer dizer, eu não, né? O nosso servidor. Falou, olha, você fique à vontade, se quiser o processo todo, se não quiser, só nós precisamos combinar a logística de fotocopiar isso aqui tudo, né? Mas, enfim, a política é de transparência total. Essa é a ideia. Eu falo que quando a gente tem algum questionamento, a gente tem que distensionar. Aquilo lá é público. Se é público, todo mundo tem que ter acesso à informação. Então, ele esteve lá hoje, espero, e fica aqui, né, publicamente isso. Se ele não foi bem atendido, por favor, avise. Né? Estarei lá à disposição, que eu não sabia que ele ia pela manhã, eu tinha um outro compromisso agendado na Prefeitura de São Bernardo, mas estamos lá à disposição para que ele seja atendido na íntegra do seu pedido. E com o prefeito Aurico, você sentiu que dá para retomar, reconstruir isso? Sem sombra de dúvida. Né? É o que eu digo, o tempo é de cada um. Eu tenho certeza que pela experiência administrativa que o prefeito Aurico tem, também tenho sido presidente do consórcio. Se não me falha a memória, ele foi o primeiro presidente depois de ser transformado em autarquia o município. Exatamente. O consórcio. O Volpe fez a transição Isso. e logo na sequência... Quer dizer, eu tenho certeza que para ele tomar essa decisão de suspensão, ele também avaliou, né, tecnicamente as necessidades do município, as necessidades pelas quais o município está passando, e tanto é que ele suspendeu temporariamente. Eu tenho certeza que no tempo dele, tempo da cidade, não dele, né? No tempo da cidade, o que for bom para o interesse público, ele vai retomar. Legal. Guerreiro Vital nos acompanhando, obrigado, falando, ó, façamos uma faxina nas eleições de 2018. Cláudia Silva, o Luiz Fernando Gordinho de Diadema, ele está aqui primeiro comemorando, Tunico, porque foi anunciado em São Bernardo pelo prefeito Orlando Morando a construção de hospital veterinário. Mas ele quer saber se é possível o consórcio pautar a discussão para se fazer um hospital veterinário regional. É possível? Tem espaço para isso? Algum GT que possa inserir essa discussão, Tunico? Olha, Gordinho... Luiz Fernando. O Luiz Fernando. Olha, eu não quero mudar a tendência do consórcio, mas eu tenho visto ali, pelo mês que eu estou lá, que o consórcio pode se tornar em breve, não só isso, mas uma grande entidade de elaboração de projetos. Tudo deveria começar no consórcio. Eu não digo que hoje é como ele é utilizado na sua totalidade, mas eu acredito que os prefeitos têm um assessoramento técnico antes, né, técnico e de planejamento, antes de execução de obras. Se tiver uma visão regional, a chance, Luiz Fernando, de ele ser exemplar e excelente no atendimento é muito maior. Isso em todas as áreas. Nós temos, Luiz Fernando,
mais de 40 comitês, ou que a gente chama de grupos de trabalho, das mais diversas áreas que você pode imaginar, tratamento de resíduos sólidos, né, mobilidade urbana, regulação de remédios não, de vagas em hospitais, tudo isso vem sendo discutido. Tá? Então, é natural que essas discussões cada vez sejam mais fortes dentro do consórcio. Bom, Tunico, da nossa parte aqui o relógio é implacável. O nosso também. Idem, né? Aliás, o que facilitou muito o consórcio termomunicipal ficar aqui pertinho. Nossa, maravilha. E até compartilhar aqui, o Tunico estava até agora há pouco, iniciamos aqui a nossa edição do Repórter Diário, e o Tunico estava indo aqui despachando, encaminhando, eu estava numa reunião, atuando no consórcio. Deixei a reunião rolando, falei, 8h30 eu volto. Tá certo. Mas, Tunico, da nossa parte, obrigado pela gentileza da entrevista. Fica à vontade para suas considerações e para reforçar a mensagem do dia a dia do consórcio. Se tem espaço para questionamento, para crítica, mas a gente sempre fala que é importante o aprimoramento, e até pela conduta do Tunico, como vereador, como professor, como alguém que conhece umbilicalmente aqui o ABC, a gente sabe desse perfil de conciliação, desse perfil de aproximação, e como ele diz muito bem, ninguém caminha sozinho. E a gente aqui é adepto dessa visão. O consórcio tem ajustes, tem aprimoramentos? Tem. Mas esse fato de sair do consórcio não é o melhor caminho, principalmente para uma entidade que tem a história do consórcio, o legado do consórcio e tudo o que a gente vai e que a gente vê aqui de dia a dia de encaminhamentos tão importantes dessa entidade. Obrigado mais uma vez, Tunico. Obrigado você, Leandro. Eu agradeço você, a sua equipe, a sua nova equipe. Sorte para vocês, viu? Eu sempre acompanhei aí o Repórter Diário e essa nova parceria que vocês estão fazendo, eu acho que ela é muito, além de inteligente, ela é muito frutífera para ambos. Legal, Tunico. Torço muito por vocês e quero dizer para todos os munícipes interessados, os atores aí, protagonistas da vida pública, que o consórcio está de portas abertas para qualquer visita, a qualquer hora, sem marcar, porque é importante que vocês entendam tudo o que acontece dentro do consórcio. Falei do Adalto Reggiani, a semana passada recebemos o professor Minhoca lá, vereador de Santo André. Aliás, divulgamos aqui. Né? Você vê, o professor Minhoca tinha feito alguns apontamentos sobre o consórcio, pois eu liguei, né? Eu falei, olha, professor, quando quiser, vem. Ele foi lá sem marcar, né? E ficou ainda bem, né, bem surpreso com o que a gente estava tratando dentro da entidade. Então, qualquer pessoa, hoje foi o Adalto Reggiani, outro dia foi o professor Minhoca, vocês todos estão convidados, não só para ver o que a gente está fazendo, mas também para dar sugestões para o que a gente pode fazer. Legal, Tunico. Da nossa parte, obrigado, sempre à disposição. Obrigado. Vamos acompanhar também a reunião dos prefeitos amanhã no consórcio, seguir acompanhando o dia a dia da entidade. Na quinta-feira, quero já deixar claro, teremos a presença aqui da Andréa Brísida, que está no dia a dia do grupo de trabalho de mobilidade urbana, questão importantíssima, vital, aqui falando dos modais do ABC, essa discussão, como o Tunico disse, o consórcio, que além da reunião dos prefeitos mensal, isso é o que tem a maior cobertura da mídia, mas tem o dia a dia semanal aí, a reunião dos grupos de trabalho, envolvendo os secretários de cada área, de cada prefeitura, para discutir avanços aqui para a nossa região. E quero mais uma vez agradecer a nossa audiência, você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do ABC, quer saber mais do concurso público de São Bernardo, tem a nossa transmissão ao vivo, em tempo real, da coletiva hoje do prefeito Orlando Morando. Falamos também nessa edição com o Carlos Carvalho sobre isso, Amanda Lemos, o Emerson Bezerra, o Bruno Coelho, mais detalhes de Mauá, essa decisão da Procuradoria-Geral recomendando, orientando o ministro Gilmar Mendes a não conceder o habeas corpus ao Átila Giacomus, que está preso há quase um mês. Amanhã vai ter sessão importante na Câmara de Mauá, 3 novos secretários anunciados hoje pela prefeita Laide Damo, falando desse pedido de mandato em Santo André, mudança no regimento amanhã em São Caetano, enfim, para a nossa audiência rotativa, assim que acabar a transmissão, pode ver desde o início tudo isso e muito mais. E amanhã, ao longo do dia, toda a cobertura do Repórter Diário e, claro, o resumo sempre às 7h30 da noite, ao vivo aqui no estúdio. Obrigado, pessoal, boa noite, ótimo término de segunda e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado!